Bom dia, Iguaí! Enfim, cidadão iguaiense no papel, porque de coração, Dr. Davi já é há 10 anos, desde o dia em que o Dr. Davi pisou nessa terra. Ainda bem que eu não trouxe discurso por escrito, porque meu óculos está embaçando toda hora. E quando o Dr. Davi chegou aqui, o Dr. Davi não usava óculos, né? É os anos chegando. E eu gostaria de começar a falar primeiro, cumprimentando a mesa, em nome de Ró de Misa, presidente dessa casa. Bom dia, Ró, obrigado, viu, pelo trabalho excelente que tem feito. Em nome de Ró, quero agradecer quem fez essa indicação de Dr. Davi para receber o título de cidadão iguaiense. Obrigado, vereadora Wanda Vital, e obrigado ao vereador Ney Miranda. Recebo esse título de forma institucional, de forma pessoal, com muita gratidão. Uma questão de reconhecimento, não pelo Davi político, mas pelo Davi ser humano, pelo Davi médico. Então, muito obrigado pela indicação. E em nome de vocês, quero cumprimentar toda a mesa. Neto Cascais, bom dia. Bruno de Eudes. Oséias de Nona Neta, obrigado por aceitarem esse título. Yuri, Borges, Lucy, Nedo, Carlos, muito obrigado por aceitar. E nosso amigo Preto, obrigado a todos vocês e parabéns pela forma quando têm conduzido as discussões nessa casa. Divergências existem, mas o respeito nunca faltou entre vocês. Tenho acompanhado em outras câmaras, discussões, brigas em vias de fato, e vejo que vocês, mesmo com opiniões divergentes, sempre tratam com respeito e todos com a mesma intenção de acertar. Eu tenho certeza que vocês do Legislativo e Dr. Davi no Executivo acordam de manhã sempre com o mesmo pensamento, agradecer a Deus a vida e tentando acertar para uma Iguaí melhor para todos vocês. Quero cumprimentar aqui as lideranças políticas, Dr. Rafael Moura, obrigado pela presença, obrigado por caminharmos juntos, meu amigo. Em nome de Luiz Cunha, nosso secretário de Relações Institucionais, quero cumprimentar todos os secretários aqui presentes, eu não vou citar o nome de cada um, não, tá? Mas muito obrigado a todos vocês, iguaienses, que estão aqui hoje, dia 26 de agosto, prestando essa homenagem a Dr. Davi. Agradecer ao pessoal da organização, do cerimonial, que a gente vê o carinho e o detalhe, né, no buquê de flor, na organização desse evento, a Rubens Vídeo, né, pela transmissão. Então, muito obrigado de coração a todos vocês pela organização desse evento, pelo carinho e pelo reconhecimento em homenagear não só o Dr. Davi, mas a minha família, a minha esposa, a doutora Fernanda Gabriela, como cidadã iguaiense. Pessoal, a minha história foi contada, né, em slides por Glória. É uma família mineira, uma família simples, de uma cidade chamada Abaeté, uma cidade com menos de 25 mil habitantes. Parece muito com Iguaí, sim, né, está a aproximadamente 1.000 quilômetros daqui. A hora que eu vi meu pai, minha mãe, meu irmão, sogro, sogra, o coração apertou, porque estamos a aproximadamente 1.000 quilômetros de distância e não é fácil, né, estar tão longe e tão perto ao mesmo tempo com as imagens. Então bate uma saudade, dá muita vontade de chorar, porque a saudade aperta, mas ela também é aliviada. Quando eu olho para o rostinho de cada um de vocês aqui presente, eu me sinto abraçado, eu me sinto acolhido, eu me sinto agradecido a cada cidadão iguaiense que nesses 10 anos me deram um abraço, me deram uma palavra de conforto nesse momento, né, que a gente tem passado aqui nesses 10 anos. Tivemos momentos de muitas alegrias, né? Dr. Davi tem uma relação com a Bahia desde os 14 anos. A primeira vez que o Dr. Davi pisou em solo baiano foi em Porto Seguro. Eu fiquei realmente encantado com a alegria, com o swing, com o acolhimento do povo baiano
E desde os 14 anos eu tinha em mente que algum dia eu teria a oportunidade de morar em Iguaí. Nunca pensei em ser agraciado como cidadão iguaiense, cidadão baiano, mas sempre tinha uma vontade, eu quero experimentar morar na Bahia. E o tempo passou, fui morar em Belo Horizonte, estudar, formei em fisioterapia primeiro, depois fui para medicina. E aí veio a primeira oportunidade, que foi a inscrição no programa do governo federal de 2003, um governo de Dilma Rousseff, que é o programa Mais Médicos. Eu corri e me inscrevi, mas infelizmente na primeira edição eu não fui selecionado. Aí eu falei, poxa, não vai ser dessa vez. Mas, como já disse, né, eu tinha uma independência desde pequeno de querer, às custas do próprio trabalho, do próprio suor, conquistar meus bens, trabalhar. E aí eu peguei um carro que meu pai tinha me dado de presente quando eu passei em medicina e parti para o norte de Minas. Fui morar em Chapada do Norte, uma região quilombola, né, onde tinha extração de ouro na época colonial. E por lá trabalhei por 9 meses num distrito chamado Boa Vista. E foi o primeiro trabalho médico que eu desenvolvi e foi um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu era o único médico do distrito e tive um acolhimento e uma relação muito humana e fizemos um trabalho muito bacana nesse distrito. Mas aí surgiu a inscrição em outubro e eu falei, agora dessa vez vai dar certo. E o doutor Davi vai para a Bahia e vai morar na praia. Mas acreditem, saiu cidade baiana, mas não saiu na praia. Eu falei, não tem problema. Da cidade onde eu moro até a praia, dava mais de 800 quilômetros, eu vou morar o mais próximo possível da praia. E aí tinha a cidade de Floresta Azul e Nova Canaã. Aí eu corri lá e me inscrevi em Floresta Azul em primeiro lugar, que era mais perto da praia de Ilhéus, e depois coloquei Nova Canaã como segunda opção. E estava esperançoso que a vaga ia sair pela Floresta Azul, mas não saiu de novo. Eu falei, não vai ser desta vez. Mas a médica de Nova Canaã desistiu. E eu era a segunda opção. E aí Canaã me chamou. Aí eu falei assim, pronto, agora eu moro na Bahia. E eu achei que eu ia ficar aqui apenas com uma pequena experiência de 1 ano. Era o tempo de eu matar a minha vontade de morar na Bahia, morar próximo à praia, ganhar uma porcentagem na residência, voltar para Belo Horizonte e fazer minha carreira médica. Mas quando eu cheguei em Nova Canaã, ninguém queria alugar uma casa para o doutor Davi. Quem é esse doutor Davi? Esse médico que vem de fora, que recebe pelo governo federal, atrasa pagamento? Não. Não achei uma casa para morar em Nova Canaã. Morei na pousada de Carlinhos Dias, até conseguir uma casa aqui em Iguaí. Olha como é o destino. Era para ficar 1 ano em Canaã. Doutor Davi veio parar em Iguaí. Morava no bairro Doutor Tinho. E aí, hoje se passam, esse ano, 10 anos de doutor Davi atendendo aqui em Iguaí. Ano após ano, eu sempre me perguntava, por que eu continuo aqui em Iguaí? Aí veio a pandemia da Covid-19. Ali eu perguntei a Deus, meu Deus, através de linhas tortas, hoje o Senhor me mostra que eu estou em Iguaí hoje para assumir um compromisso na minha área da saúde, o que eu sei fazer, que é medicina, o que eu me preparei a vida toda, agora é a oportunidade. Chamei o antigo gestor em uma reunião, fiz cursos de Covid online, troquei experiências com 2 amigos meus que estavam na Europa na época, Vitor Bilma, na Itália e na Espanha. Conversei com a doutora Raíssa em Porto Seguro, peguei o protocolo de Porto Seguro, a doutora Raíssa me orientou, inclusive ela até estudou na mesma faculdade que eu, né, em Belo Horizonte, e com toda a gentileza me forneceu o protocolo. E tudo que tinha naquele momento, eu cheguei para o antigo gestor e disse, estou pronto. Entre as dúvidas, as incertezas de uma pandemia, que eram as incertezas do mundo, eu me sinto preparado para assumir essa responsabilidade. Chamei o secretário de saúde, doutor José Anailton, e juntos, abraçados, encaramos esse desafio da Covid-19. Ney Miranda lembrou
né, que realmente foi o primeiro caso suspeito, né? Naquela época não tinha teste, né? E a gente foi sim correndo atrás e conseguimos ser o primeiro município com menos de 30 mil habitantes a ter o teste rápido. Entre muitas críticas, porque o teste só era bom depois de 14 dias. Aí a gente foi batalhando e conseguiu depois o teste de antígeno, aquele teste que dava o resultado na hora. Fomos também o primeiro município a importar esse teste da China. Aprendemos muito nessa pandemia, mas eu não estava sozinho. Trazer os méritos da Covid apenas para o Dr. Davi é uma falha. Fomos um grupo, fomos uma equipe de 2 hospitais que também não se esconderam, que mostraram as caras nessa pandemia. Um hospital ficou responsável pelos partos, pelas cirurgias, que foi o Hospital Manuel Martins, mas também atendeu o Covid. E o Hospital Somai, que está aqui representado pelo nosso colega do Legislativo e enfermeiro Yuri Borges, ficou responsável pelas internações de Covid. Wanda, obrigado por estar comigo naquele momento. Eu precisava sim de suporte. Não foi fácil. Você foi peça fundamental naquele momento difícil, não só da cidade de Iguaí, mas de Dr. Davi. Eu me lembro muito bem, Wanda, quando meu filho nasceu, e com 1 mês de vida, bate na porta lá de casa, eu morava no Tapera, e eu pensei, é mais um caso de Covid, e eu vou sair para atender. E não era. Era Wanda Vital, com Mita, hoje, casada com o Mateusão, com um bolo de mês aniversário do Vitor. E a danada não quis entrar lá em casa. Ela disse, doutor, eu não posso entrar porque eu estou sem máscara e o Vitor está aí, ele pode se contaminar. Então, assim, ela ainda teve o cuidado, né, com o meu filho. Então, Wanda, a nossa relação, ela vai muito além da política, muito além da questão profissional. É uma questão de entendermos que tanto você quanto o doutor Davi, quanto todos os vereadores aqui presentes, todos queremos uma coisa, o melhor para a nossa cidade. Nós queremos uma Iguaí de progresso, de geração de emprego, de saúde, de educação e de uma assistência social invejável. Queremos sim, não é soberba, queremos sim ser o melhor município do Médio Sudoeste para a população de Iguaí. Tá? Esse é meu objetivo. Ney, realmente, eu me empenhei muito na época da Covid. Eu tinha me preparado para isso. Eu era médico, eu estudei durante 6 anos na Universidade Federal de Minas Gerais. E agora, Deus me provou que a minha missão aqui era muito além da Covid-19. Olha onde o doutor Davi está nessa situação. Como prefeito de Iguaí. E eu realmente não me preparei para ser político. Nunca passou pela minha cabeça ser político. Tenho aprendido muito, mês após mês. Hoje estamos no 8º mês, né, em agosto, caminhando para o 9º. E entre erros e acertos desse jovem, não tão jovem, né, já estou com 41 anos, a gente pede desculpa. Estamos sendo humildes em reconhecer os erros dessa gestão, mas esperançosos de que as coisas vão dar certo. Porque a hora que eu olho para a carinha de cada secretário, eu tenho a certeza de que vamos nos doar e fazer o melhor para a Iguaí desenvolver. Então, hoje é um dia de gratidão pelo reconhecimento de Dr. Davi como médico, mas não irá faltar um pingo de esforço de Dr. Davi para se tornar o melhor prefeito possível nesses 4 anos. Pode contar comigo, todos vocês do Legislativo. Estamos aqui com um único propósito. As discussões fazem a gente crescer. Crescer como pessoa. Não é fácil receber críticas. Ninguém gosta, mas elas nos fazem crescer como pessoas. E nada melhor do que a gente reconhecer as críticas e caminharmos juntos para corrigir e transformar essa cidade numa cidade melhor para se viver. Eu quero fugir um pouquinho dos agradecimentos, pessoal, porque domingo que passou, a gente teve uma final de campeonato
uma final do campeonato de veteranos, que por sinal demonstraram vigor físico e correram mais do que muito atleta jovem. E aqui hoje eu estou vendo 2 atletas do Legislativo que participaram desse campeonato, e é por isso que eu estou falando nesse tema. Um representando o Esporte Clube Sevilha, que é o presidente da Câmara, Rod Misa, e o outro atleta do Legislativo, que é o Carlos, representando o time do Riachão. A final foi domingo. E eu saí de lá muito feliz. Muito feliz porque foi uma final grandiosa de 2 clubes que colocaram em prática o espírito desportista. E o que é o espírito desportista, atletas? Foi fazer uma final de campeonato com princípios morais, com comportamentos éticos, respeitando não só o colega de trabalho, mas respeitando também os juízes, a comissão técnica, respeitando os adversários. Carlos, você aceitou a vitória com humildade, parabéns, sem soberba. É assim que um grande homem deve comemorar, com humildade. E eu vi isso em você na vitória do seu time do Riachão. Parabéns. Além de ser um excelente jogador de futebol, bateu um pênalti como ninguém, teve uma humildade de aceitar a vitória. E Rod Misa, parabéns pela forma como vocês aceitaram a derrota. Não abaixando a cabeça, mas uma derrota com dignidade. O fair play nessa final aconteceu de forma natural, porque as 2 equipes colocaram princípios morais nesta final. Mais importante do que a vitória é isso. É vocês, como membro do Legislativo, como eu, membro do Executivo, dar exemplo. Dar exemplo para Vitor, meu filho, para os filhos de vocês e para os filhos de Iguaí. Então, parabéns a vocês 2 pelo excelente final de campeonato que vocês entregaram para o município de Iguaí. Parabéns de coração. Pessoal, como diz o nosso vice, Rádio Velho, a palavra é gratidão. Gratidão a vocês do Legislativo por terem concordado em indicar um mineiro a mais de 1.000 quilômetros de casa, fazendo parte da família iguaiense. Então, muito obrigado de coração. Amor, você hoje brilhou no discurso, viu? Você não gosta muito de microfone, não, mas hoje eu fiquei muito orgulhoso de ver o seu desenvolver no microfone, né? Pode, pessoal da saúde aí, puxar a doutora Fernanda para falar mais vezes, tá? Que tá pegando o jeito. Então, pessoal, um ótimo dia, uma ótima semana. Fique com Deus e até breve.